não foi uma mensagem simples, mas algo que era rico e enriquecedor para as nossas vidas. Portanto, nós queremos aqui abstrair ou obter o máximo de tudo que essa mensagem tem para as nossas vidas, tá bom? Abra aí sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Como você está ligado, você já até abriu, né? Atos, capítulo 9, versículo 36 até o 43, é o que nós vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: E havia em Jope, uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, ou adoecendo ela, morreu. Tendo-a lavado e depositaram no quarto alto. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi ter com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-te, ou levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Versículo 43 para fechar. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão. Feche seus olhos aí e ore comigo. Querido Deus, obrigado por esta mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, através da vida do apóstolo Cássio, da pastora Aninha e toda a liderança do Ministério Jeová Rafa. Nos ajude a compreender, Senhor, as revelações que estão contidas nessa passagem. Dá-nos, Senhor, entendimento para nós aprendermos de Ti o que Tu tens a tratar conosco. Muito além do que os nossos leram, do que os nossos olhos leram, é o que a nossa mente pode reproduzir, mas ainda melhor é o que o nosso coração pode receber das revelações do céu. Portanto, Senhor, nos ajude a entender essa mensagem, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ser assim. Não preciso mais me preocupar tanto com a introdutória, porque o Bispo Márcio já fez essa parte e foi muito além. Porém, eu quero dar um subtítulo a este tema para o episódio de hoje, dessa série de mensagens que nós estaremos ministrando aos domingos. O tópico de hoje, ou o episódio de hoje, tem como subtítulo o tema: quem você é, o que você faz e pelo que você será lembrado. Se você puder anotar isso, ou o subtítulo, tanto no seu celular, no bloco de notas, ou no WhatsApp, para que você possa meditar depois na sua casa, anote. Se você tiver com uma pastora Dandara, que é muito prudente, diz lá, ela tem um caderno, ela tem uma caneta, ela está anotando ali. Anote isso aí. Você que está em casa, que provavelmente vai estar nos acompanhando através desse vídeo, que nós estaremos postando também nas redes sociais, anote, tá? Subtítulo: quem você é, o que você faz e pelo que você será lembrado. Título: a casa de Tabita. Nós vimos o quanto Deus fez naquele lugar chamado Jope. O que Deus fez através de Pedro. Porém, o texto também menciona algo que fez através de Dorcas, ou de Tabita. Deus não fez você
de forma aleatória. Ou porventura Deus não te fez obra do acaso. Deus fez você com um propósito. Você foi planejado por Deus. Ainda que talvez você não tenha sido planos dos seus pais, ou talvez os seus filhos não tenham sido planejados por você, também não foi obra do acaso você ter nascido. Não foi obra do acaso você ter seus filhos. Não foi uma mera coincidência você ter a sua família. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma finalidade. Você não nasceu de qualquer maneira. Você nasceu por um propósito. Propósito esse é que a Bíblia diz, lá em Isaías 43, versículo 7, que tem um propósito de Deus para glorificar. Deus fez você e eu para glorificar a Ele. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito. Porém, dentro desse propósito existem algumas coisas que precisamos entender como missão, visão e valores. Porque Deus fez você, não foi de qualquer maneira, também não é para que você viva de qualquer maneira. A propósito, qual é o seu propósito de vida? Só que para você entender qual é o seu propósito de vida, você precisa primeiro entender quem você é. O problema é que vivemos, Bispo Márcio, numa geração em que muitos se perdem em saber quem é a sua própria identidade. Bom, qual é a sua identidade? E o subtítulo, a primeira pergunta é: quem você é? Quem você é uma pergunta, e muitas das vezes parece para nós muito simples de responder, mas para muitas pessoas ela é tão difícil de se responder quando se trata da nossa própria identidade. Quantas vezes você já parou para perguntar a si próprio: quem sou eu? Porque o mundo diz que eu sou alguém. Talvez as minhas vontades me dizem que eu sou outra pessoa, mas a Bíblia me diz que eu sou outra pessoa. Só que às vezes ouvimos tantas informações, e esse excesso de informações nos deixa em dúvida. E essa dúvida é terrível nos dias de hoje, porque nós temos acesso a inúmeras ferramentas de informação. A saber, o avanço da tecnologia nos dá a capacidade de, através de um veículo de comunicação pequeno como esse, termos acesso a um número de informações incontáveis. Você abre o seu celular, entra no Google e você tem acesso a todos os tipos de informações que você quiser. Mas já parou para colocar no Google: quem sou eu? Qual é a resposta que você obtém no Google sobre quem é você? Qual é a resposta que você consegue no teu Instagram sobre quem você é? Qual é a resposta que você consegue obter no teu Facebook sobre quem você é? O teu Facebook diz uma coisa sobre você, o teu Instagram diz outra sobre você, o teu WhatsApp, as pessoas que estão próximas de você, através do contato de telefone, sabem outras coisas sobre você. Só esses três veículos de comunicações nas redes sociais já podem nos fazer ser confundidos sobre a nossa própria identidade. O Instagram, eu posto uma coisa, nem sempre o que eu posto no Instagram é de fato a realidade que eu vivo. Aqui eu quero abrir um parêntese, porque Deus diz uma coisa sobre você, mas às vezes as suas circunstâncias estão dizendo na sua cabeça que você não é o que Deus está dizendo que você é. E aí você vai para as redes sociais e expõe seus estados dizendo: hoje eu estou triste, quando a Bíblia diz que você deveria ser alegre, porque teu nome escrito no livro da vida, mas as suas circunstâncias faz você ir para as redes sociais, fazer aquilo de mural das lamentações e dizer: hoje eu estou chateado com o tempo, hoje eu estou chateado com o meu pastor, hoje eu estou chateado com a minha família, hoje as coisas não estão indo bem. Por que ir para as redes sociais se lamentar? Quando a Bíblia diz: entra no teu quarto e busca o teu pai que está em segredo e ele te recompensará. Mas as redes sociais faz questão de nós irmos nos expor para as pessoas que não podem nos ajudar. Aí a pergunta que fica, quando alguém te expõe essa pergunta, a pergunta que fica, perdão, quando alguém te expõe essa dúvida: quem você é? Ou melhor, quem eu sou? Será que eu sou o que eu coloco no meu Instagram? Será que eu sou o que as pessoas me veem dentro da igreja? Ou será que eu sou o que tenho sido dentro da minha casa, no meu secreto, quando ninguém está me vendo? Porque quando ninguém está me vendo, quem eu sou de verdade? Eu não preciso me esconder, eu não preciso fingir ser melhor, eu não preciso agradar ninguém. Eu sou o que sou quando não tem ninguém me vendo. E quando não tem ninguém te vendo, quem você é? Às vezes as pessoas não têm resposta para essa pergunta, meu irmão.
saber qual é o seu propósito sem antes saber primeiro quem você é ou qual é a sua identidade. Porque não tem como você cumprir um propósito se você não executa a sua missão diária. E como é que eu posso saber qual é a minha missão diária se eu não sei quem eu sou? Eu acho que nós vamos caminhar ao longo dessas semanas, dentro dessa mensagem, para algo que Deus quer ajustar dentro de mim e de você. Essa passagem nos mostra que nós não somos obra do acaso, como eu disse na introdução. Nós não somos alguém que foi criado por uma mera coincidência. Entenda, Gênesis vai dizer que Deus disse: haja luz e houve luz. Todas as coisas que Ele criou na terra, Ele criou por intermédio da palavra. Ele disse: haja e houve. Disse: aconteça e aconteceu. Mas você, Ele disse: façamos como a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança. Com as minhas próprias mãos. Deus fez você com as mãos dele para ser idêntico a Ele, para ser semelhante ao Altíssimo. Não por soberba, como foi com Lúcifer, mas porque Ele te fez com o carinho e o valor que você merece. Então não dê ouvidos às circunstâncias, aos momentos ruins, nem tampouco ao mundo que diz para você que você não é ninguém, que talvez as circunstâncias estão dizendo que você não vai alcançar seu propósito, que você não vai chegar a lugar nenhum. Deus está dizendo que você é a imagem e semelhança dele e que Ele te ama porque você é. Você não é o que o Instagram diz a teu respeito, você não é o que o Serasa diz a teu respeito, você não é o que a tua vizinhança diz a teu respeito, você é o que a Bíblia diz que você é, você é o que o céu está dizendo que você é. Quem eu sou, pastor? Você é a imagem, semelhança de Deus, você é filho, você é filha, você não é mais uma criatura, você aceitou Ele como seu pai e Ele te chamou por filho. Meu Deus! Para eu poder entender isso, eu entro na mensagem. Só que para entender qual é a finalidade do homem, depois de saber quem ele é, saber o que eu devo fazer, saber qual é a minha missão, eu preciso entender que eu fui criado por um propósito. A Bíblia vai dizer que Dorcas, ou Tabita, ela era reconhecida pelas suas boas obras. Ela fazia coisas boas. E quando ela veio a morrer, pastora Dandara, alguém sentiu falta dela. Não é porque ela deixou alguma coisa de valor ou preço para alguém. Nós vamos chegar lá. Mas nessa introdução eu quero te fazer entender que Tabita ou Dorcas não foi reconhecida simplesmente porque ela deixou de valor ou importância para alguém. Mas ela sabia quem ela era. Você não precisa mais andar por aí se expondo para quem não pode te ajudar a reconhecer a sua própria identidade. Você não precisa mais sair por aí se lamentando, se fingindo de triste, porque o mundo não tem favorecido você. O céu está dizendo que tem algo muito mais do que os seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, ou que já chegou ao seu coração. Deus tem muito mais para você do que você mesmo pode conquistar. Você tem muito mais valor do que o preço que o mundo está querendo pagar para você. Porque um dia alguém olhou para você e disse: não vale nada. Mas o céu olhou para você e disse: vale mais do que o mundo inteiro. Alguém disse: eu não dou um centavo por ela, eu não dou um centavo por ela. O céu disse: eu dou meu filho unigênito por amor a ele e por amor a ela. Glória a Deus. Seu propósito é glorificar a Deus e lhe dar prazer para sempre. Só que é interessante nós pensarmos aqui o seguinte: é maravilhoso saber que fomos criados para glorificar a Deus e sermos amados por Ele. Porém, se nascemos para ser amados por Deus, nos confundimos em nosso propósito. E por isso perdemos nossa identidade. E se perdemos a nossa identidade, deixamos de cumprir o nosso propósito. É a nossa missão.
E se não cumprirmos a nossa missão, não alcançaremos o nosso propósito. Cássio, explica isso melhor, explico. Se nós fôssemos alguém criado por Deus para amá-lo, entenda isso daqui, e eu vou explicar isso de forma bem tranquila, sem pressa para correr, sem ter que correr, porque nós vamos voltar a isso aqui outras vezes. Se você nascesse ou fosse criado unicamente, exclusivamente para amar a Deus, você seria o objeto principal. Só que o centro de toda a criação é o próprio Deus. Você não é o centro da sua própria criação. Deus fez você para ser um objeto. Esse objeto era o recipiente para que Ele pudesse depositar o amor dele em você. Melhora para mim, pastor? Melhora. Deus é o alto, o Criador, o centro de todas as coisas. E Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que Ele pudesse depositar em mim e em você o seu amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus queria depositar quem dentro de mim e de você? Ele mesmo. Nós sabemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas que Deus habita dentro de nós. Se Deus habita dentro de nós, nós somos aqui agora um recipiente para receber o amor divino de Deus. Então nós não fomos criados para amar, nós fomos criados para receber o amor dele. Pastor, melhora isso aí? Melhor. Se Deus te criasse para amar a Ele, você seria uma criatura, um objeto que levasse a Ele, como se fosse Ele o recipiente. Mas deixa eu te dizer, Deus é o Criador e Deus é o centro de todas as coisas. Ele te criou para que você pudesse receber o amor infinito dele. Dá um exemplo, dou um exemplo. Deixa eu pegar o exemplo do pai e do filho. O pai, exemplo de amor e autoridade. O filho, exemplo de amor e obediência. Pai, amor e autoridade. Filho, amor e obediência. O pai vai ensinando, corrigindo, educando, vai moldando o seu filho para que ele possa chegar e ser a pessoa em que ele gostaria que fosse. Você, quando educa seu filho, você faz planos para ele, sim ou não? Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando você educa seus filhos, você quer o melhor para ele. Quando seu filho faz o que te agrada, você tem prazer nisso, sim ou não? Quando você educa seu filho, quando você ensina, instrui sua filha, você faz de tudo para que ela seja a pessoa que você gostaria que fosse, o melhor para ela, o melhor para ele, o melhor que ele pode ser, o melhor que ela possa ser. Por quê? Quando ela for o que ela pode ser de melhor, ela vai receber total amor, porque ela vai ser quem me dá prazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é obra simplesmente criada para devolver alguma coisa para Deus. Você é obra criada para receber o amor dele. Só que para receber o amor dele, você precisa fazer o cumprimento do seu propósito. O seu propósito é glorificar a ele. Como pode um filho, se andar pelo caminho errado, dar prazer ao pai? Como pode uma filha que se desvia dos caminhos da mãe, dar prazer à mãe? Então Deus criou você, a imagem e semelhança dele. O que te fez se desviar do caminho foi perder a sua identidade e deixar de prestar atenção no que a Bíblia diz a teu respeito. Quando Deus criou você para ser um recipiente, para receber o amor infinito dele, Ele te fez com um propósito exclusivo e único. Eu quero depositar total amor nele, eu quero depositar total amor nela, mas para que ela possa receber esse total amor, ela precisa estar pronta e preparada. Pastor, ainda não entendi essa introdução, eu vou melhorar. Tem um livro chamado O Problema do Mal, de um autor conhecido como C.S. Lewis. Ele diz que o homem não pode pensar que nascemos para ser amados por Deus, porque se isso fosse verdade, estaríamos centralizando o homem nele mesmo. Eu disse isso aqui. E Deus seria o objeto. Só que Deus é o Criador e nós somos o objeto. Nós fomos criados para receber o amor de Deus. Preste atenção nisso daqui. Eu estou dizendo para você que Deus te criou, porque Ele quer depositar em você esse amor que você talvez ainda não tenha conhecido. E quando você receber esse amor dele, você vai conseguir agradá-lo, você vai conseguir dar prazer, você vai conseguir andar nos caminhos certos.
É quando nós praticamos as coisas que desagradam ao nosso Senhor. É quando nós deixamos de orar. É quando nós deixamos de ler a palavra. É quando nós deixamos de buscar as coisas de Deus e buscamos somente os nossos prazeres da carne. É quando nós deixamos de fazer o bem para fazer aquilo que só nos agrada. Quando nós percebemos que nós somos criados para a glória de Deus, nós temos uma missão. Essa missão é fazer o bem para que agrade o Pai. Dorcas veio a falecer. O versículo de número 36 diz que havia naquela cidade uma discípula por nome Tabita. O nome que era traduzido para Dorcas. Tabita era o nome dela na origem aramaica, na linguagem aramaica, que traduzido para o grego significa Dorcas. E Dorcas tem um significado no dicionário. O significado de Dorcas no dicionário quer dizer gazela. Só que o que é interessante não é simplesmente dizer que o significado dela é gazela. São as características da gazela. Preste atenção nisso aqui. As características da gazela vai dizer que ela se destaca pelas suas características como velocidade e grande beleza. As características dela eram sua velocidade ou agilidade e sua grande beleza. O que Deus me revela através disso é que você não foi chamado pelo nome dado a você, pelo amor que seus pais tinham por você, de qualquer maneira, de forma aleatória. Deus não colocou apelido em você. Deus te chama pelo nome porque Ele te conhece na tua essência. Você tem características divinas, não simplesmente por prazeres mundanos, mas pelo que os outros estão dizendo às vezes. Só que Deus te chamou pela sua beleza, grandiosidade, porque você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Deus não te chamou para ficar parado nessa terra. Deus te fez para ser ágil e a sua agilidade te fazer avançar em direção ao teu propósito. O significado dela, o nome dela, está dizendo que as características desse significado é velocidade e grande beleza. Você tem beleza, ainda que alguém diga para você que você não tem. Ainda que talvez você se olhe no espelho e não se sente bonita, ou não se sente bonito, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que você está achando com seus olhos naturais, importa o que o céu está dizendo a teu respeito. Deus te fez imagem e semelhança dele, e se Deus é perfeito, você não pode ser alguém sem beleza. Meu Deus. Não importa se você talvez esteja desprovido de condição financeira para melhorar, porque a aparência aqui mencionada nessas características não é o que está no exterior, mas é o que está no interior. Quando Samuel vai até a casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, ele vai ver o primeiro filho chegando a Aminadab e vai dizer: esse é o novo rei de Israel. Aí Deus vira para ele e diz: ei, não é o que teus olhos conseguem ver. Você vê o que está do lado externo, mas eu vejo o que está do lado interno. A beleza que Deus colocou em você não está no exterior. A beleza que Deus colocou em você está dentro de você. Se talvez alguém não está te chamando da maneira como deveria te chamar, é porque você ainda não fez questão de demonstrar o que está dentro, e você só está mostrando o que está fora. Tem muita gente que anda com o cabelo bem arrumado, com roupa de marca, mas por dentro está destruído. O céu está olhando e dizendo: está feio, eu não estou gostando. Por fora está dizendo: eu estou bela, estou de sapato da moda, estou de casaco da moda, estou de roupa da moda. Mas o céu está dizendo: por dentro está ruim, porque está cheio de pecado, está tudo errado, está se desviando do caminho certo, está fazendo tudo errado. Não existe boa aparência para Deus do lado exterior. A boa aparência para Deus é o que está de dentro de você. Só quando você entender que essa apresentação bela que Deus colocou dentro de você precisa se externar para as pessoas enxergarem Deus em você, você vai entender que você tem muito mais valor do que as pessoas estão te dando. É quando você vai se arrumar melhor para vir para a igreja, é quando você vai se maquiar um pouco mais, é quando você vai fazer o melhor. Porque quando você vai numa festa de casamento, num aniversário de 15 anos, você se arruma da melhor maneira possível. Mas às vezes para ir na casa de Deus você vai de qualquer jeito. Às vezes para ir orar com Deus você vai de qualquer jeito. Por que dá importância para o exterior? Se Deus não olha para o exterior. A pergunta é: o que está no teu interior tem beleza para demonstrar para Deus? Se tem interior beleza para demonstrar para Deus, precisa ter no exterior também. Ah, cara, você está falando de vaidade. Não estou falando de vaidade, não. Porque eu estou falando que está dentro.
você hoje te faz ser uma pessoa mais bonita ou menos bonita? O que te faz ser belo, o que te faz ser um pouco inferior à beleza, é o que está dentro de você. Então não se sinta diminuído quando alguém te chamar de algo diferente, de bonito ou de bonita, ou de lindo ou de linda, ou de príncipe ou de princesa. Não se sinta ofendido, porque o céu está te chamando de príncipe e de princesa. O céu está te chamando de filho e de filha. O céu está dizendo que te fez imagem e semelhança do Altíssimo. Em você há beleza que não há no mundo inteiro. Ei, não deixa distorcer a sua identidade diante de Deus pelas práticas do mundo ou pelo que o mundo tem dito a teu respeito. Deus tem muito mais para você e dentro de você também. Acontece que ela, Dorcas, ainda no versículo de número 36, estava cheia de boas obras. E eu pulo para o tópico 2. O que você faz? Nesse ponto falamos das características que te fazem se destacar. E a minha pergunta é: o que você tem feito para se destacar e mostrar que Deus deu só para você usar para que Ele seja glorificado? Dorcas, ela fazia boas coisas, ela tinha boas obras. E a minha pergunta para mim e para você, ou a pergunta de Deus para mim e para você é: o que você tem feito com o que Deus deu para você? Quais as características que as pessoas estão dizendo sobre você? Quais as características que te destacam da multidão para te colocar no caminho certo da rota de encontro com o Pai? Porque Deus te chamou para ser noiva. Deus não te chamou para ser ficante. Deus te chamou para um relacionamento sério. Não foi para estar algum dia sim e outro não. Deus não te chamou para estar um dia na igreja e outro no mundo. Deus te chamou para um relacionamento sério. Mas o que você tem feito para se destacar e as pessoas verem Deus brilhando em você? O que você tem feito de obras para as pessoas que estão à tua volta? Como as pessoas vão olhar para você e te identificar como mulher de Deus, como homem de Deus? A Bíblia destaca essa mulher pelas suas boas obras. Tiago capítulo 2, versículo 17, se eu não me engano, vai dizer que a fé sem obras é coisa morta. Não adianta eu vir para o culto terça, não adianta eu vir para o culto quarta, não adianta eu vir para o culto domingo, se eu não faço nada para o bem das pessoas que estão perto de mim. Ei, deixa eu te perguntar alguma coisa: quais são as obras que estão te destacando no meio da multidão? Quais as obras você tem feito em nome de Cristo? O que você tem feito para as pessoas serem alcançadas pela palavra que Deus colocou no teu coração? Não adianta só estar aqui diante das pessoas, não adianta só pregar no microfone. E obra, eu não estou falando de pregar aqui na igreja, obra, eu não estou falando de cantar, obra, eu não estou falando de você ser um dirigente, obra, eu não estou falando de você ser um obreiro, obra, eu não estou falando de você ser um pastor, obra, eu estou falando de ser um servo. Você tem servido as pessoas que estão perto de você? Quando as pessoas te veem como exemplo de um servo bom e fiel, quando as pessoas estão te vendo, estão dizendo: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele, eu quero ser como esse jovem, eu quero ser como aquela moça, eu quero ser como aquele filho. Ei, você tem sido exemplo para as pessoas que estão te vendo por onde você passa? Quando alguém vai destacar Dorcas, nesse texto vai dizer: ela era reconhecida pelas suas boas obras e pela sua generosidade. O problema é que tem gente que não consegue ser generoso nem consigo mesmo, pastor. O problema é que tem gente que faz tanto pelos outros, mas não faz por si próprio. Então as questões não são simplesmente fazer por mim ou só fazer pelos outros. As questões é: eu faço na minha casa porque eu preciso ser primeiro exemplo dentro da minha casa. Eu faço para os outros porque para os outros eu preciso ser luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz que você é luz do mundo e sal da terra. Mas como a terra está te vendo diante dessa situação que você está vivendo? Como as redes sociais vão te reconhecer se você só posta coisa que não deve lá? A gente perde tanto tempo no Instagram postando foto de brincadeira, mas não posta um texto dando uma boa palavra para alguém. A gente vê tantas coisas que os outros postam, mas não tem tempo para parar e postar um versículo bíblico no Instagram, no Facebook. A gente faz tanta coisa lá, a gente perde mais tempo vendo o conteúdo dos outros do que postando conteúdo para abençoar alguém. Perdemos tempo às vezes fazendo fofoca,
perdemos tempo às vezes olhando as fofocas, perdemos tempo às vezes assistindo novela, perdemos tempo às vezes assistindo série na Netflix, não estou falando mal sobre isso, mas perdemos tanto tempo em tantas coisas que nos agregam em nada, mas deixamos de agregar valores e princípios na vida das pessoas que estão nos observando. Eita! O que você tem feito? Será que tem glorificado a Deus? Quando alguém está te olhando e está te vendo, qual é a legenda que eles colocam a te ver? Qual é a legenda que alguém faz quando vê a tua foto? Quantos aqui já viram no Instagram alguém postar uma foto lá assim, a legenda por tua conta? Fala você o que você pensa sobre isso. Já parou para pensar que o Facebook, ele te instrui a postar o que você está sentindo no momento, ele diz assim, ó, o que você está sentindo hoje? Aí o problema é que alguém vai lá e bota assim, me sentindo triste, me sentindo infeliz, me sentindo traído. Já pensou se Jesus fosse para o Facebook postar, me sentindo traído porque Jesus me vendeu? Quem seria Jesus na história? Era seria o coitado, o pobre coitado. Mas porque Jesus não postou que ele era o pobre coitado, ninguém olhou para ele como o pobre coitado, mas veja alguém que fala sobre Jesus que ele é o conquistador da tribo de Judá, o leão de Deus, o filho de Deus, o rei. Quando alguém vai olhar para Jesus na cruz do Calvário, alguém vai ver um homem talvez fragilizado fisicamente, mas espiritualmente muito forte do que toda a humanidade, porque foi capaz de suportar todos os pecados dos homens dentro de si. Eita! A pergunta que não quer calar: o que você faz? Como faz? Para que faz? Por que faz? Se você não sabe o que tem que fazer, você nunca vai alcançar o seu propósito. E a terceira, para a gente fechar, pelo que você será lembrado? Tendo chegado, versículo 39, diz assim: levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Nessa parte, Pedro foi conduzido ao cenáculo, e todas as viúvas que estavam ali chorando e mostrando as túnicas e vestidos, mostraram para Pedro um pouco do que Dorcas havia deixado. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. O que você tem feito para ser lembrado quando você tiver que partir? O que você faz hoje, quando você deixar de fazer, alguém vai sentir falta? Se Deus te tirar daqui do Brasil hoje e te levar para a Europa, aqui no Brasil as pessoas vão lembrar de você por quê? O que você fez? O que você faz hoje? O que você tem construído? Qual o legado que você tem deixado para as pessoas? Quais os ensinamentos que você tem dado para os seus filhos? Quais os ensinamentos que você tem dado aos seus pais, jovens, sobre o que Deus está te fazendo ser aqui dentro da Bíblia? Qual o legado que você vai deixar para os seus irmãos, para as suas irmãs? Qual é a pessoa que vão lembrar que você era depois que você não estiver mais aqui? Quando estiver em outro país, vão lembrar de você por qual motivo? A pergunta é: você tem se preocupado em deixar a herança ou deixar um legado? E eu preciso te dizer que há uma diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. O que eu deixo de bem material para o meu filho quando eu partir, ele pode consumir, perder, vender, pode não valorizar, porque o que eu deixo de material tem um preço, mas o que eu deixo dele tem um legado, e o que eu deixo dele não tem preço, tem valor. Valor é diferente de preço. O que você tem construído nos seus filhos, quando você não tiver mais com eles, vão lembrar de você por quê? Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? O que ele fez que me fez ser hoje? O que ela fez que me fez ser quem eu sou hoje? Quando alguém lembrar de você um dia, vão
Se você não faz nada demais, é porque você não sabe quem você é em Deus. Se você não sabe quem você é em Deus, as coisas que você faz são comuns, são normais, às vezes mais ou menos. E eu quero entrar nesse mais ou menos para a gente poder finalizar. Às vezes você quer ser um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, um marido mais ou menos, uma esposa mais ou menos, um filho mais ou menos. Bem como na vida profissional você quer ser um diretor mais ou menos, um gerente mais ou menos, um vendedor mais ou menos. Porque você entra na escola e não quer terminar o curso. Você entra na academia e não quer terminar a academia, não quer fazer até concluir. Você começa uma coisa e para no meio do caminho. Você começa a estudar uma coisa e para de estudar no meio do caminho porque ficou difícil. Você começa uma boa leitura de um livro, mas no meio do caminho você para. Está vivendo uma vida mais ou menos. Se você vive uma vida mais ou menos, os seus resultados serão mais ou menos. Se você é um pai mais ou menos, seus filhos vão ter um pai mais ou menos, o que vão falar sobre você? Se você é um filho mais ou menos, o que os seus pais vão dizer de você? Se você é um irmão mais ou menos, o que vão dizer de você? Se você é um servo de Deus mais ou menos, o que o céu está dizendo sobre você? Não seja mais ou menos, seja o máximo que você pode ser. Dê o seu melhor, porque Deus não fez você para ser mais ou menos. Deus te fez na sua totalidade para ser um recipiente, para receber a glória dele por inteiro e não para receber pela metade. Se você recebe pela metade, você não está preparado para receber a glória inteira que ele tem para te dar. Ah, pastor, mas eu estou vivendo uma vida que não está confortável. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que as dores e aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que ele há de depositar em nós. Deus quer revelar a você a infinidade do seu amor, mas nós precisamos estar preparados para receber esse amor. No episódio de hoje dessa série que nós vamos apresentar aqui nas próximas semanas, eu quero destacar quem você é, o que você faz e como você vai ser lembrado. Você é filho do Altíssimo, imagem e semelhança dele. O que você faz é para a glória dele. Então repense o que você tem feito até aqui e corrija. Se você estava faltando alguma coisa, passe a fazer o que estava faltando. Se você estava fazendo errado, se converta e volte a fazer o que estava certo. E se você está fazendo algo, pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo hoje será lembrado amanhã por alguém? É sobre isso que nós estamos falando. Se coloque de pé, que nós vamos finalizar. Eu quero destacar aqui agora as duas coisas que as viúvas daquele tempo mostraram para Pedro, quando Pedro chegou naquele lugar. Depois a gente vai dar continuidade nisso, pastor. Mas até aqui eu quero o primeiro versículo dessa passagem já destacar isso. Pedro, quando chega no cenáculo, as viúvas chorando vão apresentar as suas túnicas. Túnicas têm um significado. Dorcas deixou um legado, mas também deixou uma herança. Só que essa herança não tinha preço, ela tinha valor. Valia muito mais do que o dinheiro pode comprar, porque tinha valor emocional. Dorcas deixou para aquelas moças túnicas. E túnica representava o destaque do filho primogênito. Isso quer dizer que Dorcas devolveu àquelas mulheres a honra e a dignidade. Dorcas deixou para aquelas mulheres uma túnica representando que elas não eram ninguém, alguém sem propósito, sem objetivo, que elas não eram obra do acaso. Dorcas deu aquelas mulheres dignidade para poder viver. Dorcas deu àquela mulher uma túnica que representava o direito de ser reconhecida como filha. Dorcas deu àquela mulher a autoridade para poder andar de cabeça erguida, porque tinha gente que só andava de cabeça baixa. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, perdi minha esposa. Eu sou pobre coitado, desde que Deus não te fez para andar como pobre coitado. Deus está te falando: levanta a cabeça, ergue essa cabeça, sacode a poeira. Eu te fiz para
Dorcas deu àquelas viúvas dignidade. Talvez alguém entrou aqui na noite desse dia, ferido, quebrado, moído, porque foi traído ou porque traiu. Talvez porque alguém falou mal de você ou porque você falou mal de alguém. Talvez alguém não te valorizou como deveria te valorizar e você se sentiu quebrado. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Eu não te fiz para andar de qualquer maneira. Eu te fiz para andar por aí com dignidade. Porque alguém tem que olhar para você e te ver brilhante, semelhante ao Deus Altíssimo. Alguém tem que ver Jesus em você. Não anda por aí como o mundo está dizendo que você tem que andar. Anda por aí como Deus está falando que você tem que andar. Você é filho de Deus e precisa andar semelhante a Ele. Quando alguém olhar para você, tem que dizer: eu quero ser como Ele, um homem de Deus. Eu quero ser como ela, uma mulher de Deus. Alguém que ora, alguém que se comporta, alguém que tem boas obras, alguém que tem prosperado, alguém que tem dito o que Deus fez através da vida dele. Apaga a luz para mim, por favor, obreiro. Só que se porventura você chegou aqui hoje e não está conseguindo mais ver que Jesus te ama, que Jesus tem um propósito na tua vida, ou que talvez você nem se sente mais como filho, Deus te trouxe aqui simplesmente para dizer para você: hoje eu devolvo a você a túnica de filho, e hoje eu dou a você novamente dignidade, porque eu não quero que você ande por aí de qualquer maneira. Eu quero te colocar vestes novas, eu quero colocar em você um anel no teu dedo, eu quero colocar sandálias nos teus pés, eu quero te dar honra, eu quero te dar dignidade, eu quero que você ande de cabeça erguida. Se você entrou aqui porventura de forma diferente do que Deus te chamou para andar, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Mas se você já estiver andando com Cristo da maneira correta, eu quero só te chamar para que no próximo domingo você não falte, porque você precisa pegar a continuação dessa mensagem. Entendeu? Para melhorar, traga mais alguém contigo na próxima semana, porque tem muito mais da parte de Deus para revelar para os nossos corações dentro dessa passagem. Então eu quero te fazer um convite: não deixe de vir no domingo que vem. Venha para cá e Deus vai falar com você tremendamente como está falando hoje. Quantos receberam a palavra de Deus? Levanta a mão acima da cabeça